Você já sentiu esse peso silencioso no peito? Não é uma dor física, mas algo mais profundo. Uma sensação estranha de que talvez você tenha ido longe demais. Como se tivesse cruzado uma linha invisível. E agora não houvesse mais volta. Muitas pessoas carregam esse medo em silêncio. Continuam rezando, continuam buscando a Deus. Mas por dentro existe uma pergunta que nunca se cala. E se eu tiver estragado tudo? E se Deus já não me quiser mais? E se eu tiver cometido algo que não tem perdão? Esse medo não grita. Ele sussurra. Ele aparece à noite, quando tudo fica quieto. Ele surge depois de uma queda, depois de mais um erro repetido. Depois daquela promessa que você fez a Deus. E que não conseguiu cumprir. E então o coração começa a se dividir. Você ama a Deus, mas tem medo dele. Quer se aproximar, mas algo te puxa para trás. Você reza, mas reza com receio. Confessa-se, mas sai do confessionário pensando: será que dessa vez ele ainda me perdoou? Talvez você olhe para sua própria história e veja uma sequência de falhas. As mesmas fraquezas. Os mesmos pecados. As mesmas quedas. E dentro de você nasce um pensamento perigoso. Talvez o problema seja eu. Talvez eu tenha esgotado a paciência de Deus. Esse é o medo que paralisa a alma. Não é o temor santo que nos leva à conversão. É o medo que nos faz acreditar que já estamos condenados. Que já não há caminho de volta. Que a porta do céu se fechou. Justamente para nós. E esse medo se torna ainda mais pesado quando você ouve falar de um pecado que parece não ter perdão. Um pecado mencionado pelo próprio Jesus. Um pecado que, só de ser citado, causa arrepios em quem tem fé sincera. Talvez alguém já tenha dito isso para você. Ou talvez você tenha lido em algum lugar. Existe um pecado que Deus não perdoa. E desde então essa ideia ficou ecoando dentro da sua alma. E se eu cometi esse pecado? E se já não houver esperança para mim? E se todo esse desejo de Deus for inútil? Essas perguntas machucam. Elas cansam. Elas roubam a paz. Mas preste muita atenção agora. Existe algo muito importante acontecendo neste momento. O simples fato de você se preocupar com isso. O simples fato de esse medo existir dentro de você. Já diz mais sobre sua alma do que você imagina. Porque quem realmente perdeu tudo não sente esse peso. Não sente essa angústia. Não sente essa inquietação interior. Há um tipo de coração que já não pergunta mais nada. Que já não teme perder Deus. Que já não busca resposta alguma. E esse coração é muito diferente do seu. Hoje, com calma, sem pressa, vamos caminhar juntos por essa verdade. Uma verdade profunda. Uma verdade exigente. Mas, acima de tudo, uma verdade libertadora. E vamos fazer isso guiados pela sabedoria de uma alma que conheceu como poucas. As noites escuras do espírito. Os medos interiores. E as lutas silenciosas do coração humano. Santa Teresa de Ávila conhecia esse deserto. Ela sabia o que era sentir-se distante de Deus. E, ainda assim, continuar buscando. E talvez, ao longo deste caminho, você descubra algo que nunca ousou acreditar. Que esse medo que hoje te assusta pode ser, na verdade, um sinal de que a graça ainda te alcança. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender com clareza o que realmente é esse pecado, que tanto assusta os corações sinceros. E é isso que veremos no próximo capítulo. Existe uma frase de Jesus que atravessou os séculos e continua inquietando os corações mais sinceros. Uma frase que já fez muitas almas tremerem em silêncio. Jesus disse: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Talvez você já tenha ouvido essas palavras antes. Talvez elas tenham passado rápido demais. Ou talvez tenham ficado gravadas na sua memória. Como uma ameaça. Porque, quando ouvimos isso pela primeira vez, quase sempre pensamos da mesma forma. E se eu fizer isso sem perceber? E se eu já tiver feito? E se esse for o meu caso? E então o medo cresce. Porque ninguém quer viver afastado de Deus. Ninguém que ama a Deus aceita facilmente a ideia de estar definitivamente separado dele. Mas aqui está o primeiro ponto fundamental, que você precisa compreender com clareza. Antes de qualquer outra coisa, esse não é um pecado que se comete por acidente. Não é algo que acontece num momento de fraqueza.
Não é fruto de uma queda. Não é consequência de um vício. Não é o resultado de uma luta mal vencida. Não é como o adultério. Não é como o roubo. Não é como a mentira. Não é nem mesmo como crimes graves, que ferem profundamente a vida humana. Esse pecado é de outra natureza, muito mais profundo e, paradoxalmente, muito mais raro do que a maioria das pessoas imagina. Mas, justamente por ser tão mal compreendido, ele se transforma numa fonte constante de angústia para quem tem consciência sensível e um coração que ainda busca a Deus. E isso é uma grande ironia espiritual, porque aqueles que mais têm medo de ter cometido esse pecado são, quase sempre, os que estão mais longe de cometê-lo. Santa Teresa de Ávila nos ajuda a entender isso com uma lucidez impressionante. Para ela, a vida espiritual não é definida apenas pelos atos externos, mas principalmente pela disposição interior da alma. Ela sabia que existem pecados cometidos na fraqueza, e existe algo muito diferente: a recusa consciente da graça. O que Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma explosão de raiva, nem uma palavra dita sem pensar, nem um momento de revolta, nem sequer uma crise de fé. É algo muito mais sério do que isso. É ver a luz e chamá-la deliberadamente de trevas. É reconhecer a verdade e rejeitá-la com plena consciência. É perceber claramente a ação de Deus. E, mesmo assim, dizer: eu não quero. Não por medo, não por confusão, mas por decisão. Os fariseus fizeram exatamente isso. Eles viram Jesus curar. Viram os sinais. Reconheceram interiormente que aquilo vinha de Deus. E, mesmo assim, escolheram dizer: ele age pelo poder do demônio. Não era ignorância. Não era dúvida sincera. Era malícia. Era orgulho. Era rejeição consciente da verdade conhecida. É isso que torna esse pecado tão grave. Não porque Deus se torna incapaz de perdoar, mas porque o coração se torna incapaz de receber o perdão. E aqui precisamos dizer algo com muita clareza. Algo que muda completamente a forma como você talvez esteja enxergando Deus. Deus não retira a sua misericórdia. Deus não fecha a porta do perdão. Deus não diz: para você, acabou. Nunca. O que acontece é o contrário. É a pessoa que fecha a porta por dentro. É a alma que tranca o próprio coração. É alguém que decide não ser curado. Que decide não ser perdoado. Que decide não precisar de misericórdia. Deus respeita profundamente a liberdade humana. Ele chama. Ele bate. Ele espera. Mas ele não arromba portas. E esse detalhe muda tudo. Porque, se esse pecado fosse um erro comum, um tropeço, uma queda repetida, então todos nós estaríamos perdidos. Mas ele não é. Ele exige algo muito específico. Uma recusa total, consciente e definitiva da ação do Espírito Santo. E agora pense com sinceridade. Isso descreve você? Alguém que se pergunta se ainda há esperança? Alguém que teme estar longe de Deus? Alguém que sofre por ter caído tantas vezes? Alguém que deseja mudar, mesmo não sabendo como? Ou isso descreve alguém que já não se importa, que já não busca, que já não teme perder Deus? Essa diferença é crucial. E ela começa a lançar luz sobre o medo que talvez esteja habitando o seu coração. No próximo capítulo, vamos tocar no ponto que pode aliviar sua alma de uma forma profunda. Porque existe um sinal claro, inegável, que revela quando a graça ainda está agindo. E talvez você já esteja carregando esse sinal sem perceber. Existe uma confusão muito comum na vida espiritual, que causa sofrimento desnecessário a muitas almas. A confusão entre pecado e estado do coração. Muitas pessoas pensam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato específico, uma palavra errada dita em algum momento, uma decisão tomada no calor da emoção, ou até mesmo um pecado repetido demais. Mas não é assim. Esse pecado não se mede por quantidade de quedas. Não se mede pela gravidade exterior dos atos. Não se mede pelo histórico de erros. Ele se mede por algo muito mais silencioso e muito mais profundo: a disposição interior da alma. Santa Teresa de Ávila compreendeu isso com clareza. Em sua própria experiência espiritual, ela descrevia a alma como um castelo interior, cheio de moradas.
Algumas mais externas, confusas, barulhentas. Outras mais profundas, silenciosas, luminosas. E no centro desse castelo, Deus habita. A maioria das pessoas vive entrando e saindo dessas moradas. Às vezes se aproxima. Às vezes se afasta. Às vezes cai. Às vezes se levanta. Isso faz parte do caminho. Mas existe algo muito diferente. De simplesmente cair ou se afastar. É fechar as portas por dentro. Não por fraqueza. Não por medo. Mas por decisão. É quando a alma diz: eu sei que Deus está ali. Eu reconheço a verdade. Mas não quero que ele entre. Esse é o ponto. A blasfêmia contra o Espírito Santo não acontece quando alguém cai chorando. Ela não acontece quando alguém peça e depois se sente miserável. Ela não acontece quando alguém luta, falha e ainda assim deseja ser diferente. Ela acontece quando a pessoa decide não querer mais ser tocada pela graça. É como alguém que está doente e se recusa a ser curado. Não porque não haja remédio, mas porque não quer tomar. E aqui surge uma verdade essencial, que precisa ser dita com muita clareza. Deus é misericórdia infinita. Não existe limite no amor de Deus. Não existe pecado maior do que sua compaixão. Se Deus perdoou aqueles que crucificaram seu próprio filho, como poderia existir algo que ele não deseja perdoar? A resposta não está em Deus. Está em nós. O único obstáculo real à misericórdia divina é a recusa humana em acolhê-la. Deus não diz não a quem pede perdão. Nunca. Mas ele respeita profundamente quem decide não pedir. Ele respeita até mesmo o não mais doloroso que uma criatura pode pronunciar. Porque amor forçado não é amor. E isso muda completamente a perspectiva. Porque, se esse pecado fosse um deslize, um erro cometido sem perceber, uma queda impensada, então ninguém estaria seguro. Mas ele exige algo que você precisa observar com atenção. A ausência total de desejo por Deus. Não a confusão. Não a fraqueza. Não o cansaço espiritual. Mas a rejeição consciente. Santa Teresa dizia que, enquanto a alma ainda sofre por não amar a Deus como gostaria, ela ainda está viva. Enquanto existe luta interior. Enquanto existe dor por causa do pecado. Enquanto existe o desejo, mesmo fraco, de ser diferente, a graça ainda está trabalhando. O coração fechado não sofre por estar fechado. Ele se acomoda. Ele se endurece. Ele se justifica. Ele não pergunta: será que ainda há esperança? Ele afirma: eu não preciso. E talvez agora você comece a perceber algo importante. Esse medo que você sente, essa inquietação, essa angústia por achar que foi longe demais, ela não nasce de um coração fechado. Ela nasce de um coração que ainda quer. Mesmo cansado. Mesmo ferido. Mesmo confuso. No próximo capítulo, vamos tocar no ponto mais consolador de todos. Porque existe um sinal claro, inconfundível, que revela quando o Espírito Santo ainda está agindo dentro de uma alma. E talvez esse sinal esteja presente em você. Neste exato momento. Existe uma verdade simples, mas profundamente libertadora, que muitas pessoas passam a vida inteira sem nunca ouvir de forma clara. Uma verdade que Santa Teresa de Ávila conhecia muito bem. Se você se preocupa com sua alma, se você teme estar longe de Deus, se você sofre por não amar como gostaria, isso já é um sinal de que a graça ainda está agindo em você. Pare por um instante. Respire. Deixe essas palavras descerem até o fundo do seu coração. Porque quem realmente cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo não sente esse tipo de inquietação. Não sente peso. Não sente dor. Não sente medo de perder Deus. Essa pessoa não busca resposta. Não procura reconciliação. Não se pergunta se ainda há esperança. Ela simplesmente não se importa. Santa Teresa dizia que o maior sinal de que uma alma ainda está viva é quando ela chora diante de Deus. Mesmo sem palavras. Mesmo quando a oração parece seca. Mesmo quando tudo parece distante. Mesmo quando não há consolo algum. O choro interior da alma é a linguagem do Espírito Santo. A inquietação santa. Essa dor silenciosa de quem sente que não está onde deveria estar. Não vem do inimigo. O demônio não quer que você se preocupe com sua salvação.
Ele prefere a indiferença, a apatia, o orgulho tranquilo de quem acha que não precisa de Deus, o desespero paralisante, a sensação de condenação sem saída. Isso sim vem do inimigo. A voz de Deus nunca diz: não há mais esperança. Ela diz: volta. Mesmo quando chama a conversão, a voz de Deus traz paz. Uma paz firme, silenciosa, profunda. A voz que acusa, que condena, que afirma que tudo está perdido. Essa não vem do Espírito Santo. E aqui precisamos tocar em algo muito importante. Muitas pessoas confundem sentir-se longe de Deus com estar longe de Deus. Mas não são a mesma coisa. Existem períodos na vida espiritual em que Deus permite a secura, o silêncio, a aridez interior. Santa Teresa passou por isso. Anos de luta interior. Momentos em que parecia que Deus estava completamente ausente. Mas ela aprendeu uma lição fundamental. Ausência de sentimentos não significa ausência de Deus. Às vezes, é justamente quando não sentimos nada que Deus está trabalhando mais profundamente, purificando a fé, quebrando dependências emocionais, ensinando-nos a amá-lo, não pelo que sentimos, mas por quem Ele é. E é nesses momentos que o inimigo tenta plantar a semente mais perigosa de todas. Você foi longe demais. Deus já desistiu de você. Não adianta mais tentar. Mas isso é mentira. Se você ainda sente dor por estar longe de Deus, isso não é sinal de rejeição. É sinal de chamada. É o Espírito Santo tocando sua consciência, cutucando sua alma, convidando você a voltar. Santa Teresa dizia que Deus trabalha silenciosamente nas profundezas da alma, mesmo quando tudo parece seco na superfície, como uma raiz que cresce no escuro, antes que qualquer fruto apareça. E talvez você esteja exatamente aí agora. Num tempo de silêncio. Num tempo de confusão. Num tempo de luta interior. Mas o fato de você ainda estar ouvindo, ainda buscando, ainda se perguntando se existe esperança, isso não é coincidência. É graça. No próximo capítulo, vamos olhar para algo que pode fortalecer ainda mais essa esperança que talvez esteja frágil dentro de você. Porque existe uma misericórdia maior do que qualquer pecado, e ela nunca deixou de estar ao seu alcance. Existe uma verdade que precisa ser repetida, até que ela finalmente vença todas as mentiras que se acumulam no coração. Não existe pecado maior do que a misericórdia de Deus. Nenhum. A teologia da Igreja é clara. Os pecados mortais rompem a comunhão com Deus. Sim, eles criam uma separação real, dolorosa, profunda. Mas essa ruptura não é definitiva. Quando há arrependimento, Deus nunca fecha a porta para quem deseja voltar. Pense no bom ladrão, crucificado ao lado de Jesus. Uma vida inteira marcada pelo crime, pela violência, pelo pecado. E, mesmo assim, no último suspiro de sua vida, ele se volta para Cristo e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus não hesita, não questiona, não cobra explicações. Ele responde: hoje estarás comigo no paraíso. Isso não é apenas uma história bonita. É uma revelação. Enquanto houver um suspiro de arrependimento, a misericórdia permanece aberta. Pense no filho pródigo, coberto de lama, cheirando a porcos, sem discurso pronto, sem méritos. Ele decide voltar não porque se sente digno, mas porque reconhece que precisa de misericórdia. E o Pai não o espera limpo, não o espera transformado, não o espera perfeito. O Pai corre ao seu encontro, quando ele ainda está longe. Deus é assim. Ele não espera que você se purifique sozinho, para então se aproximar. Ele quer que você venha como está, com sua fraqueza, com sua confusão, com seus pecados, porque é Ele quem purifica. Santa Teresa viveu isso intensamente. Ela mesma reconheceu anos de vida espiritual morna, anos dividida entre Deus e o mundo, anos de tibieza, até o dia em que, diante da imagem de Cristo ferido, algo se quebrou dentro dela. Não porque ela finalmente se tornou perfeita, mas porque se abriu totalmente à graça. E tudo mudou. A comunhão foi restaurada. Não por mérito, mas por rendição.
E aqui precisamos tocar num ponto que liberta profundamente. A salvação não é um salário. É um presente. Você não ganha o amor de Deus rezando o suficiente, jejuando o suficiente, servindo o suficiente. Tudo isso é resposta ao amor, não condição para recebê-lo. Quando você tenta merecer a misericórdia, você se cansa, você se frustra, você se condena. Mas quando você aceita que a misericórdia é dom, tudo muda. A angústia começa a ceder lugar à paz. O medo começa a dar espaço à confiança. O desespero começa a se transformar em esperança. Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Cada vez que você se levanta e volta, há alegria no céu. Não porque você nunca caiu, mas porque você não desistiu. A vida espiritual não é sobre nunca pecar. É sobre nunca parar de voltar. No próximo capítulo, vamos olhar com honestidade para o verdadeiro perigo da vida espiritual. Não o pecado cometido na fraqueza, mas algo muito mais sutil e muito mais perigoso: o orgulho espiritual. E entender isso pode proteger sua alma de um endurecimento silencioso que poucos percebem a tempo. Existe um perigo na vida espiritual que é muito mais sutil do que o pecado visível e muito mais destrutivo do que as quedas evidentes. Não é a fraqueza, não é a luta, não é nem mesmo o pecado repetido. É o orgulho espiritual. Santa Teresa de Ávila alertava constantemente sobre esse perigo silencioso, porque o orgulho não se apresenta como rebeldia aberta. Ele se disfarça de zelo, de segurança, de falsa maturidade espiritual. O orgulho espiritual começa quando a alma deixa de se reconhecer necessitada de misericórdia. Quando a pessoa passa a se ver como juíza da obra de Deus. Quando começa a decidir sozinha o que é graça e o que é engano. É nesse terreno que pode nascer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não na confusão, mas na certeza arrogante. Não na fraqueza, mas na autossuficiência. Não no choro, mas na frieza. A alma orgulhosa não diz: Senhor, tem piedade de mim. Ela diz: eu sei o suficiente. Eu não preciso. Eu estou certo. E pouco a pouco, sem perceber, o coração começa a se fechar. Santa Teresa ensinava que a humildade é a porta de todas as graças. A alma humilde permanece aberta. Ela aceita a correção. Ela reconhece que pode estar errada. Ela sabe que precisa de Deus todos os dias. Por isso, a prática espiritual que Santa Teresa mais recomendava não era movida pelo medo, mas pelo amor. Oração constante, confissão frequente, não para se sentir segura, mas para manter o coração maleável, como um castelo, com as portas destrancadas. Além disso, ela falava sobre o verdadeiro temor de Deus. Não o medo que paralisa, mas a reverência profunda, que nos impede de brincar com o sagrado. O temor santo nos faz reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Ele nos protege de julgar levianamente o que não compreendemos. E aqui há um ponto muito concreto, que precisa ser observado com honestidade. Quando você vê algo bom acontecendo, e seu primeiro impulso é desqualificar, desconfiar maliciosamente, atribuir ao mal o que pode ser obra de Deus. Esse é um terreno perigoso. A humildade nos ensina a reconhecer o bem, onde quer que ele esteja. E agora, preste atenção nisso. Se você sente medo de estar longe de Deus, se sofre por suas quedas, se deseja ser diferente, isso não é orgulho. Isso é pobreza espiritual reconhecida. E essa pobreza é exatamente o lugar onde a graça mais gosta de habitar. No próximo e último capítulo, vamos reunir tudo o que foi dito e colocar diante de você uma escolha simples, mas decisiva. Porque, apesar de todas as lutas, apesar de todos os medos, uma coisa permanece verdadeira. Ainda há caminho de volta. Chegamos ao ponto mais importante de tudo o que foi dito até aqui. Depois de tantos medos, tantas perguntas, tantas lutas interiores, existe uma verdade que permanece firme, inalterável, indestrutível. Enquanto você ainda deseja Deus, a porta nunca esteve fechada. Existe uma diferença fundamental,
que você precisa guardar no coração. Romper a comunhão não é o mesmo que anulá-la definitivamente. O pecado pode criar um abismo real entre você e Deus. Pode ferir profundamente a alma. Pode trazer dor, confusão, distância. Mas esse abismo pode ser atravessado pelo arrependimento sincero. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo diferente. É quando a pessoa não apenas cai, mas destrói qualquer desejo de se levantar. É quando olha para o abismo e diz conscientemente: prefiro ficar aqui. Mas pense com honestidade agora. Você realmente deseja viver sem Deus? A ideia de uma eternidade longe dele te traz paz ou te causa horror? Se o simples pensamento de perder Deus te machuca, te inquieta, te assusta, então você está seguro. Esse pecado não é cometido por quem treme ao pensar em perder Deus. Ele é cometido por quem rejeita Deus e se sente bem com isso. E aqui está o segredo mais libertador que Santa Teresa descobriu em suas orações mais profundas. O amor de Deus não depende do seu merecimento. Ele não te ama porque você é fiel. Ele te ama porque ele é fiel. Ele não te ama porque você nunca cai. Ele te ama porque ele sempre levanta. O amor divino não é recompensa. É domingo. A verdadeira pergunta não é: eu pequei demais. A pergunta é: eu ainda desejo Deus? Se a resposta for sim, mesmo que fraca, mesmo que confusa, mesmo que cansada, então a graça ainda está agindo. Existe uma batalha espiritual acontecendo. Agora mesmo. De um lado, uma voz que diz: você está perdido. Não há mais esperança. Deus já desistiu de você. Do outro, uma voz suave que sussurra: volta. Ainda há tempo. Você ainda é meu. Santa Teresa nos ensinaria a reconhecer essas vozes. A voz de Deus nunca traz desespero. Ela chama a conversão, mas traz paz. A voz do inimigo paralisa, condena, fecha horizontes. E aqui está a maior mentira que o demônio conta: que existe um pecado grande demais para a misericórdia de Deus. Isso não é verdade. A misericórdia divina não tem limites. O único limite é a nossa recusa em recebê-la. Deus nunca diz não. Há um coração que se volta para Ele. Por isso, hoje, independente de onde você está, independente do que você fez, independente de quantas vezes caiu, não fuja de Deus. Corra para Ele. Não espere estar limpo. Venha como está. A fraqueza reconhecida é uma porta aberta para a graça. O orgulho é a única porta fechada. Se este conteúdo tocou o seu coração, se essas palavras te trouxeram paz, esperança ou clareza, então caminhe conosco. E inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, queremos ajudar você a crescer na fé sem medo, a confiar na misericórdia de Deus e a manter o coração sempre aberto à graça. Você não está sozinho. Ainda há caminho de volta.